Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje temos um tema que parece, assim à partida, fazer todo o sentido. Juntar a teoria dos jogos e o marketing. Uhum. Afinal, ambos lidam com estratégia, com antecipar a concorrência, tomar decisões calculadas. Será que a matemática podia ser aqui uma fórmula secreta? É uma ligação que tenta muita gente, sem dúvida. A teoria dos jogos, só para dar assim um contexto rápido, é aquele ramo da matemática aplicada que estuda situações onde há vários jogadores, não é? Certo? E esses jogadores escolhem ações para tentar ter o melhor resultado para si, mas tendo em conta o que os outros vão fazer. Uhum. Pensa-se logo em economia, política, até biologia. Onde quer que haja interação estratégica, lá está ela. Portanto, olhar para o marketing, para as empresas a lutar por clientes e pensar isto é um jogo. Parece quase óbvio. Parecia óbvio, sim, até pegarmos na fonte que estamos a analisar hoje. Exato. Falamos de uma análise de 2013, do Edson Zogby. Ele dedicou mesmo tempo a estudar esta ponte. Teoria dos jogos, marketing e inovação. E a conclusão a que ele chega é, digamos, vai contra essa lógica inicial. É surpreendente. É mais do que surpreendente, é quase uma demolição da ideia, não é? O Zogby é muito direto. Diz logo ali no início: teoria dos jogos não serve para o marketing. Ponto. É isso mesmo. Um balde de água fria nessa ideia de harmonia entre as duas áreas. Precisamente. E é esse não serve que queremos perceber melhor hoje. Porque é que ele é tão categórico? Vamos ver a incompatibilidade que ele aponta, que tem a ver com razão pura versus emoção, basicamente. Exato. Mas, curiosamente, ele também encontra alguns pontos em comum, algumas semelhanças no raciocínio e, claro, os pontos onde não tem nada a ver. Sim, onde são antagonistas. Vamos seguir essa linha de pensamento dele e ver também aquela pequena luz ao fundo do túnel que ele menciona para uma aplicação muito específica. Vamos a isso. O argumento central do Zogby para dizer não à teoria dos jogos no marketing é mesmo a base da teoria, a racionalidade. Total. A teoria dos jogos parte do princípio que toda a gente age de forma puramente lógica. Calcula custos, benefícios, não há espaço para emoções, impulsos, simpatias, nada disso. A emoção é ruído. E é aí que a porca torce o rabo, não é? Porque o marketing, como o Zogby o define, e parece-me bem, é a ciência do consumo. E o consumo? Bem, Quem é que compra de forma 100% racional? exatamente. Mesmo quando tentamos ser muito metódicos a comparar preços, características, há sempre ali qualquer coisa mais, não é? Claro que sim. O Zogby até pergunta: conseguimos imaginar um consumidor, seja uma pessoa ou uma empresa, a comprar a outra no B2B, que funcione como um homo economicus perfeito, imune a tudo o que não seja lógica pura? A resposta parece ser não, claramente não. Pois, o design de um produto atrai-nos, a publicidade mexe com os nossos desejos, a forma como o vendedor fala connosco, ou a reputação da marca. Tudo isso pesa. A emoção está lá. Sempre. Mesmo nas compras entre empresas, que pensamos serem mais frias, mais racionais. Uma empresa comprar matéria-prima, sei lá. Mesmo aí, o Zogby argumenta que a emoção entra. Pode ser na relação de confiança que se tem com o fornecedor, ou na percepção da qualidade ligada à marca dele, até no quão fácil ou agradável é usar o sistema de compras online. Interessante. Ele admite que, teoricamente, talvez se pudesse aplicar a teoria dos jogos a sistemas informáticos 100% automáticos que comprassem coisas muito básicas para produção em B2B. Mas ele próprio acha isso tão remoto que quase não conta. Na prática, o fator humano e emocional está em todo o lado no marketing. Ok, então o grande obstáculo é essa diferença fundamental. Lógica pura de um lado, emoção do outro. Mas dizias que ele também encontrou pontos de contacto. Semelhanças. Sim, e são bastante interessantes. A primeira é uma desconfiança partilhada sobre os estudos de casos isolados. Ah, os cases. Exatamente. Tanto a teoria dos jogos como o segundo Zogby, uma boa prática de marketing, sabem que olhar para um único sucesso ou fracasso e querer tirar daí uma lei universal é perigoso. O Zogby critica muito o uso excessivo disso no ensino e na consultoria, não é? Quase como se fossem receitas. Precisamente, ele diz que o mercado é tão complexo, tem tantas variáveis, que um caso isolado não prova quase nada. A teoria dos jogos também lida com sistemas complexos e sabe que é preciso muitos dados, muitos jogos, para começar a ver padrões.
Mas ele admite alguma exceção? Admite. Uma, a análise da concorrência, o benchmarking. Mas ele frisa que fazer benchmarking a sério é muito mais do que ler um estudo de caso. É uma análise profunda, contínua. Faz sentido. Isolar um sucesso e dizer façam igual é ignorar o contexto todo. E que outra semelhança é que ele aponta? A ideia de que a estratégia, seja num jogo ou no mercado, implica sempre interdependência. Nenhuma empresa está sozinha. Claro, as ações do uma afetam as outras e vice-versa. É isso. Estamos todos ligados. Concorrentes, clientes, fornecedores, parceiros, os stakeholders. Qualquer movimento tático mexe com a rede toda. A teoria dos jogos modela exatamente isso, não é? A minha melhor jogada depende do que eu acho que o outro vai fazer. Exatamente. No mercado é igual. Lanças um produto, baixas um preço, fazes uma campanha mais agressiva. Tudo isso gera reações. E aqui o Zogby faz uma observação interessante, quase uma crítica à própria teoria dos jogos. Ele sugere que, por vezes, na linguagem da teoria dos jogos, tudo acaba por ser chamado estratégia. E isso pode fazer esquecer a diferença importante entre tática, ações de curto prazo, mais reativas, e estratégia, a visão de longo prazo, o rumo. E essa falta de distinção, diz ele, pode levar quem usa muito a teoria, economistas, políticos, a focar-se mais na jogada imediata e a ter dificuldade em ver as tendências mais largas, a planear a longo prazo. É um ponto subtil, mas Importante. pensar só na próxima jogada pode fazer perder o jogo todo. Há mais semelhanças. Sim, uma terceira que tem tudo a ver com o marketing moderno. Inovar é quase sempre melhor do que copiar. Ah, sim. Na teoria dos jogos, imitar a tática do adversário raramente dá os melhores payoffs, os melhores ganhos. Para ter uma vantagem real, é preciso pensar diferente e introduzir algo novo no jogo. E no marketing, copiar é muitas vezes visto como um sinal de fraqueza, de falta de originalidade, certo? A inovação é que cria valor a sério. Sem dúvida. As duas áreas, por vias diferentes, chegam à conclusão que ser original, surpreender o adversário, ou o mercado, compensa mais do que andar a reboque. E isto leva a outro ponto interessante que o Zogby faz, que desconstrói um mito sobre a competição. Estás a falar daquela ideia do mercado ser uma guerra total, de aniquilar a concorrência. Exatamente isso. O Zogby usa aqui, conceptualmente, o equilíbrio de Nash. Sem entrar na matemática, a ideia-chave que ele tira de Nash para jogos infinitos, como os mercados, que esperamos que durem, é que a cooperação pode surgir como uma estratégia racional e estável, mesmo entre rivais. Cooperação. Isso soa quase estranho no marketing. Não é bem cooperação formal, tipo cartel. É mais a noção de que certas táticas puramente agressivas não são sustentáveis. Pensa nas guerras de preços. Podem dar um ganho rápido, mas se forem ao extremo, tipo dumping, vender abaixo do custo, acabam por prejudicar toda a gente, incluindo quem começou. Ninguém aguenta ter prejuízo para sempre. É tal corrida para o fundo. E o Zogby liga isto àquela crítica do marketing killer dos anos 80, não é? Sim, ele acha essa ideia de eliminar a concorrência não só irrealista, mas também má para o mercado. Um mercado com muito poucos jogadores pode ficar estagnado, menos interessante até para os clientes. E acabar por encolher. Menos concorrência não quer dizer automaticamente mais fatia de bolo para quem fica. Exato. O Zogby prefere a metáfora do campeonato. Há vitórias, derrotas, luta-se por lugares, mas o campeonato continua. Idealmente com vários clubes fortes. Então, a lição de Nash para o marketing seria: é preciso competir, claro, mas também saber quando é preciso. Uma espécie de trégua não declarada. Evitar táticas destrutivas para todos. Sim, para que as empresas possam respirar e investir no que realmente interessa a longo prazo. A inovação. Faz sentido. A conclusão dele é que a guerra de preços é uma arma de curto alcance. A inovação é que traz resultados a longo prazo e faz o mercado avançar. A própria lógica dos jogos longos aponta para um equilíbrio que não seja a destruição mútua. É fascinante ver como um conceito matemático pode dar esta luz sobre o mercado. Mas já vimos as semelhanças. Vamos virar a página para os antagonismos. Onde é que chocam mesmo? O primeiro que ele menciona é a confiança nos dados, certo? Sim, especificamente nas pesquisas de opinião. A teoria dos jogos para montar os seus modelos pode precisar de saber as preferências ou intenções dos jogadores. As pesquisas são uma fonte óbvia, só que o Zogby é muito crítico sobre a utilidade disto para o marketing estratégico. Ele acha que não são fiáveis. Porquê?
Por várias razões. Diz que há distorções nas respostas, as pessoas nem sempre dizem o que pensam ou sentem, ou nem sabem bem, Uhum. e depois há a dificuldade de interpretar esses dados. Ele até chama achismo, a depender demasiado disto. Mas o argumento central dele é muito giro. As pesquisas, na melhor hipótese, ajudam a perceber o que as pessoas pensam sobre um produto ideal, mas falham redondamente a captar como as pessoas agem no momento da compra. A diferença entre o ser racional que responde ao questionário e o estar emocional na loja ou online. Precisamente. Zogby diz que, no consumo, nós estamos num certo estado, influenciados pelo ambiente, pelo nosso humor, por mil coisas. Não somos aquela pessoa lógica e fixa que a pesquisa tenta desenhar. E tentar usar esses dados frágeis numa teoria que exige racionalidade. Seria construir sobre areia movediça, na visão dele. A base de dados não serve para o modelo. Percebo a crítica. Se os dados de entrada são maus, qual é o segundo grande ponto de conflito? Tem a ver com a forma como se define o problema ou a meta. A teoria dos jogos tende a assumir que definir o objetivo, as regras, os resultados possíveis, é um passo relativamente lógico e direto. Define-se o tabuleiro, depois joga-se da forma mais racional. Mas no marketing, especialmente se queres inovar, definir o problema certo já é meio caminho andado, não é? É exatamente isso. O Zogby argumenta que, para estratégias de marketing que quebrem moldes, não se pode começar por achar que o problema já está definido. É preciso ir atrás, analisar tendências sociais, tecnológicas, culturais, desenhar cenários futuros. E só depois desse trabalho exploratório é que se consegue formular as perguntas certas, as metas que realmente fazem sentido. E isso é diferente da abordagem da teoria dos jogos. Sim, porque esse passo anterior, de analisar tendências e cenários, é muito qualitativo, interpretativo, às vezes até intuitivo. Pensa num bom brainstorming para inovação e marketing. Funciona melhor se partir de um desafio bem enquadrado, resultado da análise prévia, mas o processo em si é criativo, emocional, não é linear. A teoria dos jogos, pelo contrário, aplicaria a sua lógica dura a um problema que já assume estar claro. São filosofias diferentes de lidar com a incerteza e gerar um novo. Fica claro o contraste. A teoria dos jogos otimiza dentro de regras dadas. O marketing inovador primeiro tenta perceber e definir as regras do jogo futuro e só depois joga, abraçando a emoção e a criatividade. É uma ótima forma de resumir essa diferença fundamental. Então, Zogby, depois desta análise toda, fecha a porta completamente. Não há mesmo nenhuma hipótese de usar a teoria dos jogos para alguma coisa no marketing. Bem, ele acena com uma possibilidade, uma aplicação muito específica, de nicho e com muita cautela. Não é para definir a estratégia de marketing, mas para ajudar a desenvolver ferramentas. Que tipo de ferramentas? Os sistemas de CRM, Customer Relationship Management, gestão do relacionamento com o cliente. CRM. Zogby especula, e ele sublinha que é mesmo só uma especulação, que talvez a lógica mais focada e, de certa forma, mais simples da teoria dos jogos pudesse inspirar CRMs, menos complexos e mais eficazes. Menos complexos. Geralmente pensamos nos CRMs como plataformas enormes, cheias de coisas. E essa é precisamente a crítica que está implícita. Ele parece sugerir que muitos CRMs atuais são tão barrocos, tão complicados, que na prática dão mais trabalho a alimentar do que resultados a fortalecer a relação com o cliente. Talvez uma abordagem inspirada na teoria dos jogos, focada em interações-chave, resultados mensuráveis, pudesse levar a ferramentas mais ágeis, mais úteis. Mas, lá está, ele apresenta isto quase como um pensamento solto, uma hipótese remota. Não é uma salvação da teoria dos jogos para o marketing. Entendido. É uma aplicação muito pontual. Na tecnologia de suporte, não no pensamento estratégico. Não muda a conclusão principal. De maneira nenhuma. A tese central mantém-se. A teoria dos jogos, pela sua essência, não casa bem com a realidade do marketing. Ok, então vamos recapitular as ideias-chave desta nossa análise, baseada no Zogby. A mensagem principal é que, apesar de alguns paralelos interessantes no pensamento estratégico, como valorizar a inovação ou reconhecer a interdependência, Sim. a exigência de racionalidade pura da teoria dos jogos bate de frente com a natureza do marketing e do consumo, que é fundamentalmente emocional. Esse é o ponto crucial. Tentar aplicar um modelo que ignora a emoção a um campo onde a emoção é rainha. Parece ser um erro de base. A ferramenta não serve para aquele trabalho específico.
Portanto, o sucesso em marketing parece depender muito mais de outras coisas. Empatia, para entender as emoções dos clientes, muitas vezes inconscientes, sensibilidade para detectar tendências, criatividade para ter ideias novas e agilidade para inovar. É mais uma ciência social e até uma arte do que matemática pura. Exato. E a longo prazo, a própria competição no mercado, como sugere a leitura de Zogby, do equilíbrio de Nash, parece recompensar mais a competição inteligente, sustentada, que até pode ter momentos de trégua ou cooperação tácita, do que a lógica da terra queimada. A inovação que cria valor real é o que move o mercado, não a luta cega por cêntimos no preço. Como sempre, gostamos de terminar com uma provocação, algo para pensar. Se a racionalidade pura falha no marketing por ignorar a emoção, a questão é, até que ponto é que outras áreas de negócio, vistas como mais racionais, finanças, operações, gestão de projetos, não estarão também a limitar o seu potencial por subestimarem ou tentarem eliminar o fator humano emocional das suas contas? E podemos virar a pergunta pegando na ideia do Zogby para o CRM. Será que a simplificação, o foco na lógica essencial que uma abordagem inspirada, mas não ditada pela teoria dos jogos poderia trazer, não seria útil para descomplicar outras ferramentas e processos empresariais que se tornaram complexos demais? Talvez na tentativa precisamente de modelar ou controlar a imprevisibilidade humana? Fica a reflexão. Onde está o equilíbrio certo entre lógica e humanidade na gestão? Exato, fica para pensarmos.